Olá, queridos oncolovers, carecudos, carecudas. Cá estou eu de novo para dar seguimento à minha série Oncológico. Uma série que, para começar, um pedacinho do meu sonho é entregar informação, entregar cuidado a vocês e a todos os familiares também que têm dúvidas sobre a alimentação durante o tratamento do câncer. Mas com certeza irá aparecer nutrição para prevenção também do câncer, da doença, né? Para essa série de vídeos de agora, o que eu pensei? Pedir ajuda a umas carecudas ilustres de um projeto maravilhoso que é a ONG Fundação Laço Rosa, minhas queridas seguidoras. Pedi para que me mandassem perguntas, porque eu tenho certeza que a pergunta delas vai ajudar vocês aí que estão me assistindo. Então essa série de vídeos vai ser toda pautada na pergunta das pacientes da Fundação Laço Rosa do Rio de Janeiro e também de alguns pacientes meus. Então, qual é a nossa primeira pergunta? Doutora Patrícia Arraes, maravilhosa, eu selecionei algumas perguntinhas. É verdade que o açúcar alimenta as células cancerígenas? Em qualquer evento que eu vá, que eu encontre pacientes ou no meu consultório, isso é uma das perguntas que mais surgem para mim. Vou contar o exemplo do que me aconteceu ontem no atendimento. Eu atendi uma paciente uma paciente com uma doença em estágio avançado, fazendo uma dieta cetogênica. Uma dieta onde ela não ingeria carboidratos nem açúcares, porque quem orientou ela disse que os carboidratos e os açúcares alimentavam a doença. A família, então, modificou o hábito alimentar completamente dessa paciente. E em câncer, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é esse paciente. A paciente que eu estou falando, repito, tinha uma localização que compromete a aceitação alimentar, a absorção, digestão e também está em estágio avançado de doença. Então, o câncer tem que ser visto de forma extremamente ampla. As células do sistema imune são ávidas por fonte energética. Mas, se não dermos fonte energética para ele é metabolicamente inteligente, para ele utilizar outros sítios ou ciclos metabólicos. Ciclos esses que podem ser até mais dispendiosos para o corpo. O corpo pode precisar de usar uma fonte energética dele para fornecer isso à célula tumoral, para que ela converta essa fonte energética corporal em energia. Continuo? Promoção. Então, muitas vezes, esse meu paciente que está não ingerindo uma quantidade calórica adequada, na verdade, ele está sendo consumido para gerar essa energia para o tumor. Mas aí eu repito, o açúcar não me dá nenhum nutriente, somente essa fonte energética. É saudável para qualquer indivíduo ingerir açúcar? Só fornecer isso para o corpo? Não, não é. Tendo ele câncer ou não. A média de consumo brasileiro de açúcar é de 1 copo americano por dia. Um valor calórico alto, 0 de nutrientes. E aí deveríamos então fazer uma dieta sem açúcar no paciente oncológico? O ideal é que sim. Não pelo contexto de aumentar o tumor se a gente der uma quantidade de açúcar a ele. Mas a gente pensar no que é o mais natural, o que aquele corpo todo merece. O que eu falo para o meu paciente? Ok, você tem um câncer aí. São células aglomeradas, milhões delas, que fizeram uma massa, ou no caso, um tumor líquido, enfim. Mas você tem milhões e milhões e milhões de números de células maiores do que a do seu tumor, de células saudáveis.
Elas merecem ser nutridas com um componente rico em fitoquímicos, em nutrientes, para que todo esse corpo, essa célula, responda bem contra o tumor. E aí no açúcar, você não vai encontrar esse arsenal inteligente, somente um arsenal de oferecimento calórico. Mas dentro do açúcar existem relações emocionais. Eu recebo um paciente que fala que lembra do cheiro do bolo da tia dele, do interior, que cheirava a casa inteira às 3 horas da tarde. Será que esse paciente não pode comer esse bolo que tem açúcar? O outro quer ir na festinha de 1 ano da neta, vai ter brigadeiro. Sim, ele vai comer. E a gente tem que trabalhar para que ele entenda e se abra para isso. Aqueles momentos do açúcar afetivo podem existir. Mas dentro do tratamento oncológico, a gente tem que fazer com que o paciente entenda que essa ingestão alta de açúcar não vai ajudar em absolutamente nada. A gente tem o que a gente chama de uma oferta calórica pura e vazia em outras coisas. Quanto aos carboidratos, que aí é um bloco maior, como pão, macarrão, eles entram nesse bloco também, que quando digeridos e absorvidos, vão gerar glicose pura para as células. Será que esses pacientes devem deixar de ingerir essas fontes energéticas? Aí lembra que eu falei do sistema imune. As células do sistema imune são ávidas, assim como o tumor, por fonte energética primária, glicose. Caso a gente não forneça, as células do sistema imune também serão produzidas numa quantidade muito menor, não dando a resposta do que a gente precisa. O que a gente mais quer quando começa a atender um paciente oncológico ou você que está em tratamento, o que você mais quer? Seu oncologista desenhou para você 12 sessões de quimioterapia. Você quer fazê-las e terminá-las dentro daquele prazo estabelecido. Você não quer que a sua quimioterapia seja suspensa porque você está imunodeprimido, a sua imunidade está tão baixa que o oncologista não consegue rodar o próximo ciclo de quimioterapia. A gente vai ter que tratar você, modular o seu sistema imune para você voltar ao tratamento. Então, é mais um tempo de espera de ação do quimioterápico contra a sua doença. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio aí dentro dos carboidratos com ingestão. Essa é a minha posição. A gente não tem nenhuma posição clássica dentro das grandes sociedades e diretrizes de oncologia para nos indicarem com assertividade a dieta cetogênica, low carb, pobre em carboidrato para o paciente em tratamento oncológico. Enquanto não tivermos, nós não deveremos tomar essa posição. Quantas vezes eu atendo um paciente que tem 70 anos de idade, 80 anos de idade, eu vou colocar esse paciente para ingerir uma dieta cetogênica, carne, proteína, queijos, um aporte calórico muito baixo. Essa dieta não é uma dieta que ele fez ao longo da vida dele. Eu vou me desencontrar, fazer com que aquele doente ele se desencontre dele mesmo durante o processo oncológico. Esse é o momento certo? Não, não é o momento certo. Então, ainda falando sobre essa ação, a indicação ou não, e quando ela me pergunta sobre o açúcar, eu tenho que ampliar a minha resposta também para o carboidrato, que está dentro desse contexto fornecimento energético. E aí, na hora da prescrição, eu acho que se eu puder dar uma grande dica aqui, seria trabalharmos então com carga glicêmica e índice glicêmico dos carboidratos. É o que eu faço na minha prática clínica.
Eu preciso oferecer essa fonte energética para o sistema imune, para a resposta imune, para que o paciente também, mesmo que eu queira, por exemplo, que o paciente melhore o seu perfil nutricional, não tem como eu só dar proteína para um paciente. Ele precisa da base energia, carboidrato, para construir os blocos corporais, como se fosse uma casa. Para a construção da casa, eu preciso da massa e do tijolo. E da energia daquele trabalhador que está dia a dia ali colocando um tijolo sobre o outro. Isso se chama anabolismo, construção corporal. Não existe resposta anabólica, não existe anabolismo se eu não tiver fonte energética. E aí eu falei da utilização maior, da avidez, né, por essa fonte energética que as células tumorais têm. Mas também falei da necessidade de a gente oferecer essa fonte energética porque eu preciso olhar aquele indivíduo como um todo, dando atenção ao seu sistema imune. Então, na hora da prescrição, na hora de você escolher os seus alimentos, comece a pensar se você não está comendo blocos de carboidratos de forma isolada. O que seria isso? Chegou a hora do almoço, você vai comer um macarrão, por exemplo. Foi feita uma pasta para você. Você vai comer um espaguete puro ao alho e óleo. Qual a carga glicêmica daquele macarrão? Só temos ele para digestão e absorção. Quando ele chega no intestino, já digerido, e vai para a corrente sanguínea, ele vai como essa fonte energética purinha, carboidrato, entre aspas, glicose, para todas as células. Eu faço uma ativação de um hormônio, a insulina, vou fazer hiperinsulinemia. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso. Até a desnutrição no câncer é um processo que se inicia com inflamação. E inflamação corporal está relacionada, por exemplo, com hiperinsulinemia. Mas eu vou fornecer esse macarrão puro para fazer esse aumento da carga glicêmica, desse potencial de entregar às nossas células essa energia pura e simples? Não, não é adequado. A gente tem que trazer mais complexidade para essa oferta. De que forma? Macarrão. Vamos acompanhar com vegetais verde folha escura, por exemplo, ricos em ferro. Coloco o que eu chamo de repolhudas. Quem são as repolhudas? Brócolis, couve-flor, repolho roxo, repolho branco, alcachofra, são os repolhudos. Sempre quando virem os repolhudos, enxerguem ali uma substância chamada isocianatos. Os isocianatos são bloqueadores de iniciação ou de progressão tumoral potentes. Devem ser feitos ou no vapor ou cozidos em pequena quantidade de água e, se possível, ainda aproveitar essa água do cozimento para preparar uma outra coisa, um arroz, uma quinoa, enfim. Então a gente começa a compor o macarrão com os folhosos, um brócolis, por exemplo. Com isso eu estou dando o quê? Fibras solúveis e insolúveis. E ainda dou o isocianato. Vamos botar uma carga proteica aí, né? E aí, respeitando quem está me ouvindo, eu não sei quem vai me ouvir, se são pessoas onívoras que comem carne, ou aquelas que não comem, que têm isso como opção, veganas ou vegetarianas. Eu vou usar um exemplo de uma proteína animal. Vamos acompanhar com um filé de frango, por exemplo. E aí, quando eu coloco ainda um azeite, ou esse meu macarrão já sendo ao alho e óleo, já tá ok, né? Então, o que eu tenho? Passo a ter carboidrato, passo a ter lipídio, que é a gordura feita do azeite, a proteína do frango, as fibras solúveis e insolúveis, em grande maioria insolúveis, porque eu tô falando de vegetais, tá? E o brócolis, que também tem fibras insolúveis, além de ter muita vitamina A, que é um poderoso antioxidante, e riquíssimo em fibra também. Pronto. Eu dou aquilo ali para o meu corpo, complexo, rico. O tempo de digestão e absorção desse valor calórico via macarrão vai ser agora diminuído.
Porque o corpo tem que processar o brócolis, o folhoso, a proteína, o lipídio, que é a gordura. Então, essa glicose vai cair lentinha na corrente sanguínea. E dessa forma também vai ser oferecida para todas as nossas células, ou as células de vocês que estão me assistindo. Então, quando eu penso em açúcar, projeto aí para carboidrato, o que a gente pode fazer? Vamos começar a pensar em carga glicêmica e índice glicêmico? No meio da tarde, comer uma manga purinha seria adequado para você que está em tratamento oncológico? Manga, rica em vitamina A, uma vitamina que eu amo, né? Assim como o brócolis, as verdes folhas escuras, né? Uma quantidade de fibra alta. Só que uma carga glicêmica, como qualquer outra fruta, um pouco mais elevada. E aí os pacientes me perguntam, então eu não posso comer a fruta? Eu não vou poder comer caqui, manga, melancia? Não, a gente só vai diminuir a carga glicêmica dessa fruta e enriquecer a oferta desse nutriente. Vamos oferecer só manga, só vitamina A para esse corpo? Que tal a gente colocar oleaginosa junto? Fazer um mix de castanhas, nozes, sementes de girassol, sementes outras. Associar essa manga, eu estou oferecendo ômegas, gorduras boas dessas castanhas, associada à fibra e os antioxidantes da manga e também diminuindo carga glicêmica. Eu acho que esse momento, o momento do diagnóstico, do tratamento nutricional em oncologia, é um momento para o paciente redescobrir. Começar a ver as outras possibilidades que a gente tem em alimentação. Cuidar dos milhões de células boas que nós temos. E elas vão nos ajudar a vocês responderem melhor ao tratamento prescrito pelo seu oncologista. Eu atendi essa semana uma paciente, uma médica. Quando eu entreguei para ela a orientação, ela falou: "Nossa, Patrícia, era muito mais até do que eu esperava, que coisa interessante." Por quê? São nutrientes prescritos, né? E eu acho lindo, eu falo isso nas minhas épocas de sala de aula, que a coisa mais linda que eu acho é terminar uma prescrição minha e na minha prescrição não ter remédio, ter comida, e a comida ser um remédio. Então vai ter brócolis uma vez por dia, vai ter a manga de tal forma, o caqui de tal forma, o chuchu, enfim. Isso é lindo. É a forma que a gente tem como cuidar do nosso templo. Então, 100, 8 ou 80. O açúcar sim vai alimentar o seu câncer, mas ele é metabolicamente muito inteligente. Saiu um trabalho agora recentemente publicado mostrando que células de câncer de mama, além de consumo, né, interesse por consumo de glicose nessa célula mamária, a utilização também de outros sítios como proteínas e, por mais incrível que possa parecer, butirato. O que é um butirato? Butirato é um ácido graxo de cadeia curta, é um lipídiozinho que a gente gosta que esteja dentro do intestino do nosso paciente oncológico, porque responde a uma microbiota excelente, inteligente. Essa célula tumoral mamária está utilizando até o butirato como fonte energética. Tamanha a sua inteligência metabólica. Vamos deixar então de recolonizar o intestino do meu doente, que responde a 75% da resposta imune corporal, porque ele vai utilizar o butirato? Não. Você que está em tratamento, você é muito maior do que só uma célula ou células agrupadas na sua mama, que deram o nome dele de tumor, câncer, enfim. A gente tem que agir com uma nutrição inteligente, afetiva, individualizada e sem extremismos. Porque você vai continuar sendo você, com as suas histórias, com as suas emoções, com o seu paladar, mas a gente pode te ajudar nesse processo a redescobrir uma forma de você lidar com o alimento, entendendo que você está se cuidando com ele a cada garfada que você dá. Então, acho que até de forma bem complexa, isso a gente só está começando uma prosa, respondendo a minha primeira pergunta, para começar
É isso daí. É verdade que a ingestão de carne vermelha contribui para a alimentação e o aumento de um tumor? Não, a carne vermelha não vai favorecer com que o tumor aumente. A carne vermelha vai ser lida por aquele tumor como uma fonte de proteína para o seu próprio crescimento, assim como vai ser todas as outras fontes proteicas. Porque se ele é um hospedeiro no corpo de um indivíduo, ele vai se utilizar do que aquele corpo ali tem, eu falando da estrutura corporal, ou do que aquele indivíduo ingere. Mas o que a gente tem nos últimos guidelines apontando sobre o consumo de carne vermelha? O excesso do consumo de carne vermelha está diretamente relacionado com o aumento de alguns tipos de cânceres, como cânceres de cólon, são os cânceres de intestino, também cânceres de mama e câncer de estômago. O excesso do consumo. Deveríamos então tirar a carne vermelha da dieta? Eu respeito muito qual é a conduta e qual é o modo de alimentação do meu paciente. Se aquele meu paciente é um paciente que tem hábito de ingestão de carne vermelha, eu vou trabalhar com ele até a cota que é indicado dentro dos guidelines e das diretrizes para a ingestão de carne vermelha, possibilidade de ingestão de carne vermelha, até 2 porções por semana. E, na verdade, não é isso que a gente tem no consumo hoje, comumente no Brasil. Meus pacientes, em média, têm um consumo de 4, 5 vezes por semana sob a forma de carne vermelha. E aí eu vou ter que interferir nisso. Carne vermelha, muitas vezes, dependendo dos cortes, tem uma concentração de gordura maior. Para a mulher, por exemplo, câncer de mama, se ela for hormônio positivo, ingerir gordura em quantidade elevada não é interessante para ela. Essa gordura vai ser metabolizada no intestino e vai servir como uma matéria-prima base para a formação de estrogênio. Se a célula dela responde à presença de estrogênio, a gente vai estar, então, de forma indireta, alimentando esse tumor. Então, aquele indivíduo que já tem esse hábito alimentar, ok, eu mantenho aquilo ali no hábito alimentar e organizo com os melhores cortes de carne, as melhores preparações, com uma ingestão sempre de fibra junto. A carne vermelha, principalmente se você grelhar a carne vermelha, o churrasco, vai lá na churrascaria e pede aquela parte mais pretinha, torradinha do churrasco, riquíssima em alcatrão. O alcatrão, aquele mesmo que está no cigarro, que sabidamente está relacionado a uma possibilidade de câncer de pulmão altíssima. Você está ingerindo alcatrão. E aí, essas substâncias, quando ingeridas, vão para a célula intestinal, são tóxicas, podem fazer lesão naquela célula intestinal e o câncer nada mais é do que um erro de reparação. Houve um dano, a célula foi se reparar, se reconstruir, ou morreu e vem uma nova e vem com defeito. E a partir daí a gente ter uma célula com defeito. Então, sempre ingerindo carne vermelha, ingerindo grelhados ou alimentos proteicos que são torrados, o ideal é a gente ingerir fibra junto. Nas minhas palestras eu falo, vamos fazer um churrasco, vamos, aí um responde, eu vou levar carne vermelha, o outro fala, eu vou levar a bebida, eu vou levar a Coca-Cola, eu vou levar o arroz. Ninguém fala, eu vou levar a salada. Tem que fazer a ingestão de fibra, de folha, de salada. Porque quando ela é ingerida junto com essas substâncias tóxicas e potencialmente cancerígenas do churrasco, elas impedem parcialmente que esse conteúdo tóxico entre em contato com essa célula intestinal e a lesione, aumentando o seu funcionamento intestinal e fazendo com que aquela célula se gruda com aquilo ali e favorece a eliminação via evacuação. Você diminui essa ação. Então, se esse indivíduo for um indivíduo que faz essa ingestão de proteína de origem animal, vamos fazer com o consumo de fibras associadas, minimizando essa carga, vou colocar o termo de carga tóxica, que a gente pode ter
numa carne vermelha, dependendo do preparo dela, né, repetindo, com a fibra eu vou minimizar isso. Então, respondendo a pergunta dela, a carne vermelha isoladamente não vai ser responsável por eu aumentar o tumor. Eu preciso desse corpo nutrido também com proteína para responder todo esse processo do tratamento. Se a pessoa tem hábito, eu vou manter e prescrever a presença da carne vermelha, mas que não passe de 2 vezes por semana, e aí a gente vai utilizar outras cotas proteicas para chegar à necessidade proteica calculada para aquele indivíduo e adequado àquele tratamento. Porque alguns pacientes oncológicos em tratamento têm perda de apetite e outros têm o efeito contrário, ou seja, muita fome. O apetite em oncologia, ele pode variar dependendo da localização tumoral, também do tratamento que foi aplicado àquele paciente, àquele tumor, as medicações que são escolhidas e de que forma o paciente recebe essa medicação. Localização tumoral. Se a gente tiver tumores de cabeça e pescoço, tubo digestório, a gente vai ter com que esse paciente tenha dificuldade para mastigar, para engolir, dor para mastigar ou dor para engolir. Isso já vai interferir para que esse paciente perca a vontade de comer. Esse paciente começa a se tornar inapetente. Se ele tem um tumor, por exemplo, no estômago, ele pode ter distensão abdominal, retardo do esvaziamento gástrico. Ele come, se sente pleno e cheio durante um tempo muito menor e aí ele se torna, então, inapetente. Ele vai para o meu consultório dizendo, eu não consigo comer, eu como muito pouco, rapidamente eu distendo, fico muito cheio. Alguns pacientes usam o termo empachado, e aí eu não consigo comer mais. Já os tumores baixos de intestino podem nos trazer mais dificuldades absortivas dos nutrientes. E aqueles das glândulas, por exemplo, fígado e pâncreas, também causam ao paciente distensão abdominal e dificuldade de digestão. A presença tumoral dentro do corpo de um indivíduo já vai fazer produção de substâncias chamadas citocinas. Citocinas são proteínas de resposta inflamatória que começam a ser aumentadas devido à presença do tumor. E aí, dependendo da localização do tumor ou o estágio do tumor, se ele estiver muito avançado ou não, a produção de citocinas é diferente. As citocinas, quando liberadas na corrente sanguínea, causam redução do apetite. Então, você pensa naquele indivíduo que tem uma localização de doença em pâncreas, que não consegue fazer uma digestão plena, tem sensação de distensão abdominal e ainda uma produção citocínica alta e constante que tira dele a vontade de comer. Ele fica inapetente. Diagnosticado, então, ele vai ser tratado. O oncologista prescreve para ele quimioterapia. Quando ele faz a quimioterapia, ele recebe o tratamento, com ele os efeitos colaterais àquele medicamento. Qualquer medicamento, qualquer remédio que a gente for tomar agora para dor de cabeça, tá na bula, tem efeito colateral. Assim é também com a quimioterapia. Então, a gente vai associar todas essas questões que eu apontei para vocês também ao efeito colateral da quimioterapia. Muitas vezes, esse paciente, associado a essa presença de citocinas, ele vai perder a vontade de comer por conta da intoxicação pela quimioterapia. Por mais incrível que pareça, a minha prescrição pode ter 250 páginas. Mas uma das coisas que os pacientes têm mais dificuldade de fazer é beber água. Não tem esse hábito da ingestão e da hidratação. E aquele indivíduo recebeu aquela medicação
ele precisa hidratar, porque ela impregna no tubo digestório, dá mais sabor metalizado na boca, dá maior possibilidade da boca machucar e fazer mucosite. Ele tem que lavar aquele tubo digestório. Ele tem que minimizar o contato daquela carga tóxica com o tubo digestório. E isso também, intoxicado pela quimioterapia, ele vai ter uma menor aceitação alimentar. E aí ele apresenta no consultório inapetência, que de acordo com a evolução do quadro, a localização da doença, o tratamento aplicado, esse paciente pode chegar a ter anorexia. Anorexia é ausência de apetite. Hiporexia, uma diminuição do seu apetite. Então, o paciente pode vir para mim hiporético ou anoréxico. E aí a gente está falando da anorexia na descrição simples. Talvez alguém aqui me ouvindo vai me lembrar dos transtornos alimentares, que são chamados, um deles, anorexia nervosa. Anorexia nervosa é um outro quadro clínico de característica psiquiátrica, e aí a gente usa só o primeiro termo, anorexia. Então, o tratamento nutricional vai ter que dar uma atenção a esse indivíduo e ao seu acompanhante, ao seu familiar, ao seu cuidador, para que a gente consiga arrumar manejos nutricionais para otimizar essa ingestão alimentar dele, mesmo que ele esteja hiporético ou anorético. Aí ela diz, mas tem pacientes que aumentam o apetite. Durante o tratamento oncológico, para ser infundido a quimioterapia, são feitos antialérgicos, são os corticoides, para o paciente tolerar aquela dose ali prescrita. Então depende muito da resposta, da dose de corticoide que é feito para aquele ciclo quimioterápico ou para o que foi prescrito. E aí as moçoiras, que mais geralmente, é o câncer mais comum entre elas, tem câncer de mama, usam doses elevadas de corticoides no período de tratamento oncológico. E o corticoide tem como efeito colateral aumentar o apetite, causar então, ao contrário, hiperfagia. E ainda com um interesse muito grande e seletivo por uma ingestão de doces, açúcares ou alimentos que tenham um paladar mais adocicado. Porque vai interferir num ciclo, que é o ciclo de triptofano e de serotonina, que são dois hormônios da felicidade. O corticoide vai cortar um pouco esses sítios e esse indivíduo vai ter mais vontade de comer, hiperfagia. E aí eu pergunto, é fome do estômago roncar? Tem pacientes que chegam para mim falando que tem muita fome, que estão comendo muito, e quando eu pergunto isso, mas é fome do seu estômago roncar? O paciente fica em silêncio e fala, não, o estômago não ronca. Eu tenho uma vontade de comer. É como se tivesse só borboleta no estômago, tipo apaixonada, só isso. E uma vontade de encher aquilo dali. E aí as escolhas alimentares de alimentos que vão dar mais prazer são esses, que têm açúcares, gorduras, aí os chocolates, enfim. Então depende do que é o ciclo. E é a conscientização que, se eu estou falando que nos cânceres de mama é utilizado corticoide, essa mulher tem uma tendência maior a querer comer mais, ela fica hiperfágica, com mais vontade de comer doce, a gente tem que lembrar também que, infelizmente, são elas que têm uma possibilidade maior de terem sobrepeso e obesidade. Até porque o sobrepeso e a obesidade está diretamente relacionado com uma das causalidades para o câncer de mama. Então é segurar a onda e também a gente pensar em manejos nutricionais para que aquele corpo receba alimento gostoso para aquela paciente gosta de comer, mas nutricionalmente inteligente e ativo para a gente também utilizar e as células todas utilizarem essa fonte de nutrientes durante o período do tratamento. Então tem como a gente manejar isso também. E lembrando que tudo isso vai passar, né? Quantas pacientes, eu tô com uma agora recente que ganhou muito peso, mas na verdade o ganho de peso dela durante o tratamento, porque já é um segundo ciclo de tratamento, é edema, né? Ela faz um rostinho redondo, né? Não é essa característica de vocês? Perde o cabelo, perde a sobrancelha, quem não estiver usando a touca, né? E aí tá com aquele rostinho redondo, é água, tá com edema.
também por conta do corticoide. E aí, fazendo já um ajuste dietético, nutricional, um acompanhamento durante o tratamento, no pós-tratamento, tem como a gente agir para minimizar esses efeitos. E aí o paciente começar a perder essa água, perder essa qualidade de corpo, né, que ele ganhou durante o tratamento, e também retomar os hábitos alimentares, ou se não é retomar porque os hábitos anteriores estavam inadequados, começar uma nova história, uma nova relação aí com a alimentação, que é um cuidado com seu templo, com a sua morada e com respeito a essas células. Pode acontecer de um paciente em tratamento prolongado do tamoxifeno ter uma recidiva ou desenvolver câncer na outra mama? Então, a gente pode pedir depois ajuda aos universitários. Eu sou nutricionista, né? Mesmo que com uma prática em oncologia muito grande, de 19 anos, mas não sou oncologista. Então, eu vou responder de uma forma muito simples, que depende do tipo genético. Lá na imunohistoquímica tem o tipo do seu tumor, né? E a verdade é que o tamoxifeno está ali para controlar essa possibilidade de recidiva de doença. Lembra que antes era para ser tomado durante 5 anos e passou por 10 anos? Porque os estudos têm mostrado que dá melhor resposta usarmos o tamoxifeno por 10 anos. Então, a gente pode ter uma certeza que esse prazo prolongado melhorou muito ou diminuiu muito a possibilidade de recidiva. Mas eu fico muito mais confortável da gente bater um papo sobre isso aqui numa live com um oncologista e aí a gente discutir um pouco melhor sobre isso. O que a senhora indicaria para melhorar o famoso gosto amargo da boca devido ao tratamento quimioterápico? Beijo! A quinta pergunta, para finalizar, ela começa me chamando de senhora, né? Aí, tipo, 1 minuto de silêncio, cara de paisagem, porque ela me chamou de senhora. Então, vamos embora começar a organizar, minha filha, porque senhora não vai dar, não. Já tô me sentindo precisando de mais botox do que eu tô precisando no real. Então, você vai te responder, gata, a sua pergunta, o que é possível a gente fazer para tirar aquele gosto amargo da quimioterapia, que fica na boca por conta da quimioterapia, né? A quimioterapia tem uma carga tóxica, né? Como qualquer outro medicamento, ela tem os seus efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais que podem ser apresentados é esse sabor mais metalizado na boca, tendendo para o amargo. Muitos pacientes referem também dificuldade para mastigação e deglutição de proteína de origem animal, carne, frango. Eles referem que fica tipo uma massa na boca, difícil para mastigar. Isso também é por conta de efeito colateral da quimioterapia. Acho que a primeira coisa para a gente minimizar esse efeito colateral do sabor metalizado ou amargo na boca é aumentar a ingestão hídrica. Então, quanto mais água esse paciente beber, quanto mais hidratado ele estiver, menor são esses efeitos colaterais. A gente tem que literalmente lavar esse tubo digestório para tirar essa fixação de metalização, de sabor amargo da cavidade oral. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E uma manobra que eu gosto muito de prescrever para os meus pacientes são o chá de menta com hortelã em temperatura ambiente, para aqueles pacientes que podem, né, ingerir em temperatura ambiente os chás, ou, se possível, esses chás gelados, sem açúcar, prepara. Pode ser chá recreativo, aquele dos sachêzinhos mesmo. Se tiverem as ervas naturais é melhor. Prepara esse chá, coloca na geladeira e ao longo do dia vai molhando a boca e tomando esse chá gelado de menta e hortelã. Será gelado se a sua quimioterapia permitir. Existe um protocolo de câncer intestinal onde produtos gelados, extremos de temperatura, não são possíveis de serem utilizados, porque o paciente tem efeito colateral, que são aqueles choquinhos na boca, no tubo digestório, nas mãos, principalmente nos pés. Então, esse paciente que tem lesão e doença em intestino sendo tratada, o protocolo dele não permitindo que ele utilize chás gelados, pode fazer o chá em temperatura ambiente mesmo.
e ele vai tomando ao longo do dia. Isso melhora muito essa agudização desse paladar metálico ou amargo na boca do paciente. Mas lembrando, nada disso vai ter efeito se o paciente ainda ingerir uma quantidade de líquido muito baixa. Líquido, se possível, sob a forma de água, uma média mínima de 2 litros de água por dia. Existem clínicas que trabalham orientando para a ingestão de 3 litros de água por dia, e aí eu avalio em meu consultório. Se eu tiver um paciente inapetente ou um paciente que tem uma reserva gástrica já diminuída, um paciente desnutrido, se eu colocar 3 litros de água para ele, eu tenho muito volume para aquele tubo digestório. Essa água vai entrar no lugar de valor calórico, de nutriente, de comida. Então eu vou cuidar disso para ver até onde eu posso ir. Normalmente eu fico girando em torno de 2 litros a 2 litros e meio de água por dia. E aí o melhor conteúdo, água, água. Se tiver com alteração de paladar, a gente pode usar os chás, como também a gente pode usar as águas flavorizadas, dar um gostinho naquela água, com ramos de alecrim naturais ou rodelas de limão. Uma água flavorizada que fica muito boa são rodelas de laranja com paus de canela, e aí aquele sabor vai facilitar que o paciente ingira uma quantidade maior de água, por ele não estar se adaptando a beber água pura. Os sucos de fruta têm que ser avaliados, não podem ser utilizados como uma ingestão de forma hídrica, de reposição hídrica, porque com ele há valor calórico e há índice glicêmico, então a gente tem que avaliar em qual quadro ou aonde é a localização dessa doença, metabolicamente, como é que esse paciente está, para ver se eu posso utilizar suco de fruta como uma forma de hidratação. E às vezes eu uso também os repositores hidroeletrolíticos. Óbvio que avaliando o quadro clínico do paciente, como é que estão os seus exames, como é que está o balanço hidroeletrolítico corporal dele, para saber até onde eu posso ir fazendo reposição também via isotônicos, enfim. E aí isso tem que realmente ser avaliado individualmente, caso a caso. Mas num pacotão, se eu pudesse responder de uma forma simples e clara, objetiva e podendo responder uma coisa só, eu ia dizer água.